No programa Caminho do Sucesso, acontece a seguinte manchete: falta de investimento ameaça etanol. Bem, o que é que este tema tem a ver de importância para o nosso país, para o Paraná, e, enfim, para a nossa região? Em primeiro lugar, nós estamos falando de uma questão de matriz energética. Sabemos que por muito e muito tempo o mundo todo dependeu de uma matriz energética na área de combustíveis fósseis. Aí o Brasil, principalmente nos anos 80, desenvolveu através do programa Proálcool uma matriz que é do biocombustível, que é o álcool combustível. O investimento em Proálcool foi grande. O Brasil todo passou a desenvolver um tipo de matriz que revolucionou, digamos assim, o mundo com essa novidade. Aos poucos as coisas caminharam com velocidade maior ou menor, aos trancos e barrancos, e durante muito tempo nós tivemos veículos a gasolina ou veículos a álcool. Agora, com a questão dos veículos flex, no caso, usando combustível fóssil e também combustível, no caso de etanol, ou seja, tanto combustível biológico como combustível fóssil a gasolina, desenvolveu-se muito e muito a indústria automobilística pela possibilidade dos combustíveis e veículos flex. Bem, mas aí adotou-se alguns planejamentos. O planejamento inicial pregado pela Única, que é a entidade associativa das usinas de açúcar do estado de São Paulo, previa-se que 65% dos veículos, em pouco tempo, seria uma das metas que utilizasse veículos com combustível etanol. Bem, esta era uma meta. E realmente no ano de 2010, este número chegou a 60% dos veículos que estavam rodando era de etanol. Entretanto, nós estamos notando que este índice caiu para 45%. E há uma projeção para o futuro, para o próximo ano, de que este número poderá cair para 37%. Ou seja, até há pouco tempo, 60% dos veículos estavam utilizando o etanol. Este ano caiu para 45% e poderá cair para 37%. Qual é o problema do segmento? O problema do segmento é a questão da falta de investimento. Vejamos, no ano 2009 até 2011, o segmento experimentou os seguintes problemas. Um dos problemas é excesso de chuva e o outro problema, muita seca. As duas situações temporais prejudicam a produção do segmento. Pela seca, faz com que a cana tenha uma produção bem menor, porque a falta de chuva na época adequada reduz, na verdade, o índice tanto da produção da sacarose como também da produção do álcool. O excesso de chuva também faz com que a cana fique aguada. Enfim, problemas dos mais diversos que prejudicam o segmento. Mas este é um problema de natureza técnica. Vamos para a questão estrutural. As usinas de açúcar hoje, cerca de 400, próximo a 450 usinas em funcionamento, necessita urgentemente de uma reestruturação, de um aperfeiçoamento. Mas de outro lado, nós precisamos crescer a uma taxa tal que nós teríamos que construir, pelo menos nos próximos anos, cerca de 133, 140 a 150 usinas novas. Uma média de cerca de 15 usinas no mínimo por ano, para poder suprir a demanda e a necessidade do combustível etanol. E isto é um problema sério. Não temos verba, não temos investimento. E o governo não tem também dinheiro suficiente para colocar no mercado para investir nesse setor. Mas este setor energético é uma matriz fundamental
para que o país tenha uma matriz que seja de etanol, com sustentabilidade ambiental, não poluente. Então, esta é uma questão que esta notícia nos traz. De um lado, sabemos que o combustível gasolina, que o combustível petróleo é uma energia não renovável. De outro lado, a energia renovável necessita de investimento. E este segmento está à deriva porque nós não temos suficiente valor e dinheiro para financiar. Nós não temos quantidade suficiente para suprir também a demanda. E a demanda depende, na verdade, de mais produção de cana que vai tirar açúcar e álcool. Para complicar mais ainda, o segmento da cana, ela é matéria-prima para açúcar e álcool. E o açúcar nosso, como já comentado, mais de 95% do que se produz praticamente está sendo exportado. Ora, se mais de 90% é exportado e somente uma parte fica aqui no mercado interno, e cada vez mais a exportação é importante para a balança comercial, cada vez mais a matéria-prima chamada cana, ela é, na verdade, direcionada para a fabricação de açúcar. Então aí fica um ponto de interrogação. O que nós temos que fazer? Usar a matéria-prima para fabricar o açúcar, exportar, equilibrar a balança comercial, fabricar o álcool necessário para os veículos e aí aumentar também a produção. A produção poderá ser aumentada ou pelo aumento do plantio de cana, ou também pela tecnologia que se está falando da exploração e da produção do álcool, derivado também do bagaço da cana. De que, como colocado pelo presidente da Coperval, é possível até produzir num sistema de extração de álcool geração 2, até 120 litros de álcool por tonelada de bagaço. São soluções técnicas, soluções estruturais e soluções financeiras que é preciso combinar e equilibrar junto com o princípio de empreendedorismo para que o país continue na sua marcha, no seu caminhar e atendendo às necessidades do mercado, da população e da matriz energética que se denomina etanol. O programa Caminho de Sucesso traz no programa de hoje alguns pontos de vista que vai retratar mensagens e desafios para você. Aí nós tivemos, na primeira entrevista do senhor Elcio Rabassi, presidente da Coperval, várias mensagens e fatores que servem de alicerce para o caminhar de uma organização. Esta organização, esta cooperativa agroindustrial de açúcar e álcool, estabelecido para atender a região do Vale do Ivaí, ela elencou, primeiro, que das dificuldades e dos problemas do cotidiano de um segmento ou de um grupo econômico, no caso o segmento que era do café, nós podemos tirar uma lição e uma oportunidade para a criatividade, a inovação e o surgimento de uma outra atividade. Quando o segmento café, um dos segmentos mais importantes da economia agropecuária paranaense, ela praticamente passou a ser quase que um segmento frustrado, fracassado, em função da questão tempo e geada. Aí nos anos 80, a região do Vale do Ivaí encontrava-se prostrado por essa situação. Aí passou-se a pensar numa outra atividade, atividade de cana. E daí surge a Coperval. Então a Coperval foi filho de uma situação de crise do país, uma situação de crise do Paraná, uma situação de crise do Vale do Ivaí. Surgiu da crise e levantou da cinza.
E daí ela foi propulsora da economia da região. Aí deu para verificar que foi propulsora da economia, de inserção social e de conquistas e fator de desenvolvimento da região do Vale do Ivaí. Jandaia do Sul, a região de Marumbi, Bom Sucesso, Caloré e outras cidades circunvizinhas, tem muito a ver com a Cooperval. A Cooperval é instituição, uma cooperativa que se faz presente na vida econômica, social, comunitária, gera empregos e tem uma participação ativa na vida de todos da comunidade das cidades já mencionadas. Portanto, fica aqui a lição de que um grupo que une seus esforços em benefício da comunidade, em benefício de um segmento que foi o primeiro objetivo inicial, leva com seriedade o trabalho, investe em recurso humano, em tecnologia de ponta e continua sempre caminhando nos objetivos traçados inicialmente pelo grupo e não abandona esses objetivos, somente tem realmente a obter resultados alvissareiros, e o caminho do sucesso é um caminho natural para todas as empresas, entidades e pessoa que não foge e não abandona os princípios que regeram a sua fundação e os objetivos que propõe no início. Assim é a Cooperval, cooperativa que já fez história, mas que ocupa seu lugar no coração de toda a população do Vale do Ivaí. Mas temos certeza absoluta, tem muito ainda a fazer e muito a realizar. Tem muito a dar. E toda a comunidade da região do Vale do Ivaí espera da diretoria e da sua equipe. Entretanto, a comunidade deve saber, os associados também devem saber, os 120 associados produtores de açúcar, álcool, através da produção da matéria-prima cana, devem saber que uma cooperativa por si só não se faz, porque a cooperativa é dos associados. E a cooperativa só sobrevive e só vive e só caminha bem se os associados também se conscientizarem que ele deve irmanar e deve vestir a camisa da própria cooperativa. A cooperativa é do associado e a cooperativa existe e vive para o associado. E o próprio associado é a própria cooperativa e a Cooperval. Então, fica aqui registrado o nosso pleito, o nosso reconhecimento ao trabalho da Cooperval. De outra parte, nós temos que comentar aqui a importância da Alcoopar. A Alcoopar, justamente do segmento que a Cooperval milita, é a associação, juntamente com a Cialpar, que é o sindicato, que procura defender os interesses deste importante segmento. Segmento este que o presidente Miguel Tranin colocou junto ao nosso programa, mostrando a importância dela junto à comunidade. Alguns pontos essenciais foram citados. Uma delas é a questão do emprego. 85 mil empregos direto, mais de 400 mil empregos indireto. Somando-se o direto e indireto, ultrapassa a 500 mil, mais de 500 mil pessoas que dependem direto ou indiretamente desse segmento. Tirando isto, também nós temos outros segmentos adjacentes, outros filhotes, outras indústrias e empresas. Uma usina movimenta a economia de uma região, de uma cidade. Ela movimenta o supermercado, movimenta a loja, movimenta a casa de autopeças. As usinas necessitam de empresas que lidam com reforma das máquinas, das moendas. Aí movimenta outros segmentos que tem a tornearia, tem as máquinas, os equipamentos que vai recuperar a usina, oficina que vai recuperar os tratores e assim por diante. Segmento que vai mexer, por exemplo, com adubos, fertilizantes. Aí nós temos a questão da mão de obra. Temos aí os trabalhadores, colaboradores da usina. Nós temos essas pessoas investindo, comprando casa, desenvolve casa popular. Tudo isto é uma cadeia como se fosse um jogo de dominó, onde cada peça que você, não digo derruba, mas vai empurrando,
Você junto vai movimentando uma máquina, não vai derrubando as peças, vai movimentando uma máquina econômica, energética, que vai trazendo benefício à comunidade. E a Alcopar está na cabeça justamente desse segmento. É importante nós dizermos que entidades como a Alcopar e Cialpar deve sempre ser estabelecido, deve ser valorizado, deve ser reconhecido, porque ela representa um instrumento de progresso, agente de transformação para que a sociedade tenha uma vida melhor e possa ativar a economia e também, sobretudo, o que foi comentado, dar também sustentabilidade ambiental e econômica para toda a comunidade. Assim, então, deixamos a mensagem desta importância, o desafio para você, telespectador que nos ouve, você que é empreendedor, ou você que quer se candidatar a empreendedor. Lembre de duas mensagens importantes. Toda empresa somente justifica a sua presença na comunidade se ele estiver integrado de forma umbilical à comunidade em que ele vive. Assim, é a pregação e a filosofia que a Alcopar prega para seus usineiros, que ele se integra à sociedade em todas as atividades sociais, culturais e econômicas. De outro lado, a mensagem da Cooperval. Da crise, podemos tirar a oportunidade para construir novos empreendimentos. Não devemos ficar lamentando crises e problemas. Os problemas e as crises podem ser a oportunidade que você buscava para você iniciar outra atividade, criar outro segmento econômico e desenvolver a economia como um instrumento de inserção social, sustentabilidade e melhoria da vida da população. Caro telespectador, esta é a mensagem que nós deixamos para você. O programa Caminho de Sucesso se despede de você. Solicita que você mande qualquer crítica, sugestão inclusive de pauta, de programa, de pessoas a ser entrevistado, que pode ser enviado no e-mail abaixo que você está vendo. Agradecemos sua presença, convidamos para sempre nos prestigiar e sempre estaremos pensando no melhor para você. Até uma próxima oportunidade e aguardo você sempre aqui na tela do nosso programa Caminho do Sucesso.